2h07, e a gente tem um horário a cumprir. Por enquanto, aqui na plenária apenas da doutora Maria Tereza Martinez, que não precisa apresentar o currículo dela, acho que todo mundo conhece, né? Então, para a gente ganhar tempo, ela dá início, assim que chegar os outros, eu vou chamando dessa. Ok? Isso é para todos acordarem agora, às 14 horas. Bom, 14 horas aqui em Recife, num lugar de sol, água de coco docinho, sol quentinho. Eu sei que é um pouco difícil nós começarmos esse horário. Cumprimento a todos. Vou aguardar o resto da mesa chegar. Agradeço a doutora Marielbe pelo convite que me foi feito de mais uma vez participar do Congresso Internacional de Direito Tributário aqui em Recife. O tema que me foi pedido para apresentar diz respeito à troca de informações entre as administrações tributárias. Em primeiro lugar, a dúvida, né, de todos, mais um que foi andar na praia hoje de manhã. É sol quentinho. Eu fui só que o elevador estragou. Você fazer? São os vídeos. Bom exercício. Boa tarde. Bom, a primeira dúvida, como eu dizia, a matéria é a troca de informações entre os entes tributantes. E a primeira questão é: qual é o fundamento jurídico? É possível essa troca de informações? A base legal está na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. É a Constituição Federal que diz que as administrações tributárias, como atividade essencial para o funcionamento do Estado, devem ser exercidas por servidores de carreiras específicas com recursos prioritários para a realização de suas atividades e que estas ocorrerão de forma integrada entre seus entes políticos, e aqui vem, mediante lei ou convênio. Um parênteses aqui. Nós estamos na era digital. Né? O que eu sempre digo para as pessoas é que empresários e contadores e advogados precisam se adaptar à nova realidade. Não é mais a realidade do papel, sem troca de informações. A era digital é isso. Né? Há uma responsabilidade maior dos contadores que fazem as suas declarações, né, de informar a base correta e não mais se darem ao luxo de se equivocarem. Pois bem, a Constituição Federal dá a base legal. Na sequência, nós temos o CTN, que também no artigo 199 diz que a Fazenda Pública da União e a dos Estados, Distrito Federal e dos municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos. E aqui a mesma coisa, mediante lei, os acordos e convênios. E na área internacional, que isso já vem sendo feito, né? São métodos preconizados na OCDE, que visam dar assistência administrativa internacional, já ocorre essa troca de informações. Né? Quando me deram esse assunto para estudar, eu destaquei 5 características nesses convênios. Né? Eu tenho como característica, primeiro, tá, a obrigatoriedade.
se há um convênio, o Estado contratante ele é obrigado a prestar a informação, né? A segunda característica que eu pude observar, a de ser supletiva essa informação. Ou seja, em primeiro lugar, o Estado precisa, né, exaurir todas as formas de conseguir com o seu contribuinte, né, a sua situação fiscal. Se ele não conseguir, sim, ele poderia solicitar, né, as informações para o ente, né, conveniado. A terceira característica que eu vejo, né, envolvendo essa troca de informações seria a do pedido. Ou seja, eu não entrego se não for solicitado. Eu preciso do pedido do Estado contratante. A quarta, e ao meu ver, ela é muito importante, a questão dessas informações serem secretas. Em outras palavras, quem tem acesso a essas informações é apenas e exclusivamente a administração pública e, mais especificamente, o ente fiscalizante, aquele que vai fiscalizar deve ter essas informações. Não podem circular de forma generalizada, isso no meu entender. E a última característica que eu vejo nessa troca de informações, tá, é dela ser específica e não genérica. Ou seja, se eu quero fiscalizar, por exemplo, o pagamento do imposto de transmissão, causa-mortes, de doações, é para esse intuito, uma linha específica, que eu vou passar da declaração de imposto de renda, que eu vou passar para o Estado para haver a devida fiscalização. Bom, falamos então a base legal, Constituição Federal, Código Tributário Nacional, que me permite essa troca de informações, né? Falei das características, né, que deveriam ser observadas, né? E vamos a um quadro que eu preparei que resume todo esse meu estudo, né? Quando nós falamos em troca de informações, o que eu tenho? Eu tenho um contribuinte que é obrigado a preencher declaração do imposto de renda, né? Eu tenho do outro lado a Receita Federal que recebe essas minhas informações. Eu tenho também cartórios, bancos, as empresas. Em cima tem a pessoa física, mas eu tenho a pessoa jurídica também, que ela presta uma série de informações por meio de DCTF, DIRF, o SPED, que ficou muito importante agora, que no futuro vai substituir outras obrigações, né? Além de outras, né? A nota fiscal eletrônica, que é importante para a troca de informações, folha de pagamento, nós temos a DIPJ também, enfim, olha, um emaranhado de informações, né, que as empresas prestam à Receita Federal, o contribuinte também, uma assessoria de todos os órgãos, ou seja, as informações estão aí e a troca também, né? DETRANS, o que o DETRAN está fazendo aqui, né? O DETRAN não solicita informação à Receita Federal, né? Aqui eu coloquei uma flecha de ida só. O DETRAN, ele é importante para a Receita Federal para avaliar a situação, às vezes, do patrimônio da pessoa física. Se ele precisa arrolar bens, aonde ele vai consultar? Renascença. Cadastro, ele vai te informar todos os cabos que o contribuinte tem. E às vezes ele é compatível com a própria renda declarada da pessoa física. E aí, ele vai intimar, né? Receitas estaduais com os convênios, o que eles visam? Eles visam averiguar o pagamento também do ITCMD, né? Que até alguns anos atrás a sua arrecadação era muito insignificativa. Depois dessa troca de informações,
É impressionante como aumentou. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso. Eu vou dar um exemplo aqui só do imposto de transmissão. Mato Grosso, isso está público, está nos jornais, isso circulou. 30 frigoríficos foram autuados e o valor 80 milhões. O que faziam, segundo a notícia que circulou? Frigoríficos emitiam notas fiscais, formavam uma SPED, destinadas à exportação. Claro, destino à exportação, isenção. Sendo que foi apurado que as notas fiscais, muito embora houvesse o código para exportação, a mercadoria, ou melhor, o comércio era todo feito dentro do país. Foram atuadas. Minas Gerais, outra informação, 62% das notas fiscais das cervejarias com problemas. Mesma coisa, exportação. Enfim, essa troca de informações, né, por meio do qual a Receita Federal pode intimar o contribuinte para prestar informações. Note um detalhe, né? Quando o contribuinte declara alguma coisa, o Estado chama o contribuinte, apresenta a declaração do imposto de renda, que ele já tem essa informação. Qual vai ser a defesa do contribuinte? Ah, eu fiz uma doação, mas não era bem uma doação. Não era. Que ele vai dizer o quê? Que eu queria aumentar o meu patrimônio para poder comprar alguma coisa, não tinha renda, melhor não falar nada, tem que pagar. Defesa é complicado. O que preocupa a todos nós é quando há um erro na declaração de que, em vez de ser um imposto, uma doação de 100 mil, o contribuinte errou e colocou um valor maior. Mas aí eu pergunto, teria que retificar a declaração de imposto de renda. Se não fez, como é que fica? Né? Bom, enfim, a responsabilidade pelas informações passa a ser maior com uma observação. Né? Quem alega prova. No processo, nós que somos julgadores, aqui eu vejo vários conselheiros do CAIX, órgão administrativo, né? Temos muita consciência disso. Geralmente o contribuinte, quando ele é autuado, ele vai, alega, foi um erro, foi informado. Aliás, a culpa está sempre no contador, né? O contador errou, já saiu, já destituiu o contador, agora é outro. Sempre ele coloca a culpa em alguém, alega que foi um erro, que isso na verdade não traz a prova. Quem alega, prova. E a segunda, né, é claro que são 5 anos para a Receita autuar, né? E nesses 5 anos ele precisa responder pelos seus atos. Um fato também, né, como julgadora, né, do CAIX, há 10 anos atrás, eu estou um tempinho no CAIX. Ele dá risada que ele também já está tendo. Ele é julgador da primeira sessão e já acompanha como julgadora há muito tempo. Eu lembro de eu ter visto um lote, e era supermercados, e os contribuintes, né, na GIA, né, do Estado, declaravam, né, a sua receita X. E para a declaração de imposto de renda, né, e provavelmente era a mesma assessoria, porque eram vários supermercados e o modus operandi era o mesmo. O que ele fazia? Mês a mês ele pegava 20% do valor do Estado e declarava. Qual era a defesa desses contribuintes? Ah, mas eu não posso pegar uma informação do Estado, isso é prova emprestada. E prova emprestada é proibida por lei. E vinha com alguma jurisprudência ainda de juízes, né, da primeira instância, dizendo que isso poderia ser uma prova emprestada e não poderia servir como subsídio. Não é prova emprestada. Né? Na verdade, é uma informação, subsídio, né, de que alguma coisa, é um indício, alguma coisa está errada. Agora, o modus operandi, continuamente,
fazendo 20% do valor informado, é claro que aí deixa de ser indício e passa a ser uma fraude aqui, né? Bom, esse slide ele mostra, né, dos bancos. Os bancos obrigados a informar também, né, que é o próximo slide, por exemplo, né, com fundamento na lei complementar das informações semestrais daquele que movimentar um valor, uma quantia superior a 5.000 pessoa física e 10.000 pessoa jurídica no semestre. O valor é muito pouco. As informações que os bancos fazem é uma listagem enorme, mas elas estão lá. Se for uma fiscalização, é possível acessar aquelas informações. Eu acredito, no meu ponto de vista, que esse valor é muito pequeno e não prova nada. Há necessidade. Aliás, dão mais uma obrigação acessória, né? Desnecessária no meu entender. Mais uma, porque é uma coisa que eu sempre digo, nós temos muitas obrigações acessórias, né, para pouco retorno. O ideal é que se condensem as informações, se gere um único documento onde satisfaça a todos. E a troca de informações, no meu entender, é valiosa. Diminui muito a sonegação. E da forma que vem sendo feito, daqui a uns anos, nós teremos muito menos sonegação do que existe hoje. Bom, como é que é feita essa troca de informações? Aliás, não como é feita a troca, né? Mas qual é o processador dessas informações? Nós temos aqui, né, que é um supercomputador, que ele foi montado isso nos Estados Unidos e levou o nome do Rex, T-Rex, né, com um software, né, Arpia. Ele juntou, né, o devastador tiranossauro, conhecido, né, com o da ave mais veloz. Né. Foi desenvolvido por engenheiros do ITA e da Unicamp, pesa cerca de 1 tonelada e ela é capaz, gente, de cruzar informações do número de contribuintes dos Estados Unidos, do Brasil e ainda da Alemanha juntos. Fenomenal. E ela está em São Paulo. Aliás, eu, como sou de São Paulo, né, eu vou dizer que esses convênios primeiros, claro que não todos, né, a parte começou também na Bahia, a questão do processo digital, mas esses primeiros convênios importantes foram em São Paulo. E a fonte está em São Paulo, que gera essas informações, né? Qual é, tá, a mudança antes e depois? Né? Isso os mais antigos sabem que antes a fiscalização ia e fazia uma conferência manual. Passava, né, meses nas empresas, solicitando documentos, fazendo uma conferência manual. Havia um desgaste maior. Né? E eu tentava aqui o passado, praticamente. É um serviço, primeiro, nós não temos um número tão grande de auditores fiscais, né, para fazer esse tipo de serviço. E era demorado. Ainda há essas auditorias externas, mas hoje, com a troca de informações, ela é muito mais eficiente. Né? Eu coloquei até a figura do leãozinho ali machucado, né, porque não era, hoje, com essa nova realidade digital, né, a gente percebe a mudança melhor. Né? Fiscalizava por amostragem. Aí as defesas eram também programadas. Mas foi por amostragem, não é possível por A, B, C, e vinha uma série de problemas. E era a questão da solicitação de provas, né? Principalmente que a amostragem você teria que trazer as provas. Como é que é a atual situação? Eu até coloquei o leãozinho, né? A figura do leão começou em 1970, né? É uma figura que a própria Receita já não usa mais, mas os contribuintes sempre colocam a figura do leão como representativo da Receita, né? Ele está mais tranquilo, hoje ele pode, né, direcionar os seus trabalhos para outras atividades também. Né? Por quê? A
informações geram autos de infração, geram intimações e daí autos de infração. Né? Ele consegue fiscalizar a situação praticamente no passado, claro, nos 5 anos, e o presente, ele é virtual. Né? A entrega das declarações já gera informações que são repassadas, há um cruzamento e ele pode, com mais rapidez, ele verificar. Pois bem, aqui, falando em informações, e aqui rapidamente, né, como é que é? DIRF, informações detalhadas. De 2 anos, se não me falha a memória, para cá, nós já temos detalhes de cruzamento de despesas médicas e dependência, cruzamento com a DEMET e a declaração de imposto de renda. Vejam que a Receita vai se adaptando. Onde ele percebe que há um furo, né, ele vai lá e faz os cruzamentos, cria declarações, né, cria uma forma de fechar aqueles buracos. Né? O contribuinte é esperto, ele vai ver aonde que está uma falha e vai tentar, né? Vai tentar pagar menos. Né? Assim, já que não há um cruzamento, vamos lá tentar ver se a gente paga menos imposto. Né? O SPED começou em 95, evoluiu e hoje nós estamos falando também do PIS/COFINS. O SPED vai substituir. No começo, eu lembro que quando ele foi criado, havia uma reclamação grande, né? Mais uma informação a ser prestada. Né? Pois bem, vamos também ao assunto que me foi direcionado, que é o imposto de transmissão causa-mortes e doações. Como é que é feito esse cruzamento? O cruzamento é feito pela ficha de pagamento de doações, o código próprio ele tem, e passa a exigir o nome beneficiário e o CPF. O imposto de transmissão ainda vai ser falado ainda hoje, né? Autorizou, por uma emenda à Constituição Federal, foi autorizado a criação e ele tem alíquotas diferenciadas. Né? Em São Paulo é 4%, e dependendo do estado, Minas Gerais, fazer uma pesquisa da legislação. Aliás, cá entre nós, o imposto, fato gerador, momento, a base de cálculo, pouca doutrina sobre o imposto e dúvidas terríveis. Né? Qual é o momento, se é na transmissão, se é, essas questões ainda me parecem que vão demorar para serem resolvidas. Mas de fato, no meu trabalho, o que eu pesquisei? Últimos 5 anos. Minas Gerais, já que eu estou falando tanto de Minas Gerais. O Estado recebeu dados das declarações sobre doações acima de 200 mil. Foram enviadas, só em Minas Gerais, 5.000 cobranças, no valor de 3 bilhões e 500 mil. Olhem só, antes e depois, né? Sendo, lembrando de Minas Gerais, né? Minas Gerais, ele tem 2 alíquotas. Tem uma de 5%, acima de 200 mil, e 2% entre 20, né, até 20 a isenção, até 200. Acho alto a alíquota. Mas agora, com esse cruzamento de informações, diminuiu ou muito a sonegação do imposto. São Paulo, também pioneiro nessa questão do cruzamento das informações. São Paulo, 2011, arrecadou 1 bilhão e 200 mil. A alíquota, aqui é fixa, é 4%, bem superiores a 40 mil. A arrecadação aumentou. Rio de Janeiro, também depois do convênio, hoje conversando de manhã, né, com um colega do Rio de Janeiro, da Receita, ele me disse que quando o convênio foi aprovado, imediatamente, na sequência, se arrecadou também um valor expressivo. Pois bem, cumprindo o meu horário. E o último slide aqui é só para alguma coisa que os senhores já sabem, né? Hoje, atualmente, 6% das empresas
estão no lucro real. E esses 6% das empresas correspondem a 85% da arrecadação, né? São as que mais devem prestar informações, né, à Receita Federal. Lucro presumido. Olha o detalhe, 24% das empresas, sendo que desses 24%, 9% da arrecadação. E o restante, simples, nós temos 70% das empresas que respondem a uma fatia de 6% de toda a arrecadação. Isso é uma realidade do Brasil, né? Em termos de arrecadação, trouxe aqui, mas embora o tema seja de troca de informações, é interessante ver em termos de fiscalização, onde a fiscalização, de uma certa forma, acabam ficando, né, um peso maior nas primeiras, né, mesmo que é significativo, né, a arrecadação delas, né, e é onde também é o maior número de obrigações acessórias. E por último, já encerrando, que agora para passar os próximos trabalhos, eu trouxe aqui uma foto do supercomputador, né, representado pelo Tibúrio Saldo, né, Arca, do Stallone, que hoje em dia, tanto o contribuinte agora, ele está mais fortalecido, né, mas ainda em frente ao nosso colega, né, que registra todas as informações, né, é um debate que eu tenho certeza que o contribuinte aqui ele vai ser o que vai perder. E tem que se ajustar à realidade de que informar é um dever, responsabilidade por aquilo que informa, e a sonegação, o nosso intuito é sempre de que tem que ser diminuído a curto prazo para o bem maior do país. Muito obrigada, senhores. Quero agradecer aqui a doutora Maria Tereza, né, pela bela explanação, por todas as informações trazidas aqui para a gente. Eu sei que o trabalho foi árduo para fazer essas pesquisas, né, Maria Tereza? E ficar para vocês assim, que infelizmente a gente não tem tempo para debate. O tempo aqui é corrido, as pessoas estão sempre cobrando. Mas se vocês, algum de vocês quiserem fazer algumas interações, eu acho que pode se dirigir, né, para você, você responderia. Né? Passa para mim, né, as perguntas e eu depois repasso para ela. Se houver tempo ao final, a gente pode discutir. Ok? Obrigado. Bem, dando continuidade aqui, eu quero apresentar o Cléucio Santos Nunes, né, que é assessor especial da vice-presidente jurídica do Correios, né, e vai apresentar o tema extrafiscalidade e taxa na tributação, né, e caso específico do Correio, né. Boa tarde a todos. Gostaria de inicialmente agradecer o convite feito pelo professor Heleno Torres e pela professora Mariel para que eu viesse aqui nesta tarde expor esse assunto relacionado tanto à PPF 46 quanto também no que diz respeito à extrafiscalidade, né, e alguma relação desse assunto com taxas, né, que foi o tema que foi proposto a mim. Quero também saudar os meus colegas de mesa na tarde de hoje, cumprimentar a palestrante que me antecedeu pela sua exposição, meus parabéns. Quero também aqui registrar a presença de alguns colegas que atuam nos Correios, na área jurídica, a doutora Fátima Dantas, que é a gerente de macro-região dos Correios, aqui no Nordeste, então envolve alguns estados da região Nordeste, e está sediada essa gerência aqui em Recife. E também cumprimentar as advogadas que integram a sua equipe, dar meus cumprimentos também a todos os presentes e, enfim, iniciar o tema. O tema que foi proposto, a meu ver, traz algumas complexidades, né? Porque o que eu tenho que tratar aqui é a respeito de extrafiscalidade,
no direito tributário, portanto, e relacionar esse assunto da extrafiscalidade com o julgamento da DPF 46. Né? Os temas, em princípio, não têm uma relação direta. O que a gente consegue enxergar é uma relação indireta entre um tipo de atuação estatal, que é através da intervenção no domínio econômico, e a relação disso com o tema da extrafiscalidade. Então nós vamos ter que trabalhar assim, com os dois temas separadamente e depois tentar traçar alguma relação. Eu começaria expondo um pouco a respeito de extrafiscalidade, né? Afinal, o que é isso, como é que se entende isso no direito tributário? A gente tem uma visão tradicional a respeito da necessidade da atividade tributária que está relacionada à manutenção do poder público. Claro, tributo é um instituto milenar, é antigo, talvez não com a conceituação jurídica que se tem hoje, especialmente no Brasil, né, em que a conceituação jurídica de tributo aparece com o Código Tributário em 1966, né, com a Lei 5.172. No Brasil, mais singularmente ainda, a gente pode dizer que teve um sistema tributário a partir de 1965, a emenda constitucional número 18. Mas tributo é um instituto bastante antigo. Toda a relação de poder que possa se estabelecer entre um determinado grupo que administra interesses e aqueles que são administrados, para poder manter esse grupo, alguma relação tributária tem que existir. Talvez não no sentido que nós temos hoje, né, com fatos geradores bem definidos, alguns nem tanto, né, mas de qualquer maneira com fatos geradores definidos, alíquotas, base de cálculo, mas essa relação precisa ser sustentada de alguma maneira, e para ser sustentada depende do tributo. Mas eu quero alicerçar a minha exposição não exatamente nesse sentido que nós costumamos enxergar o tributo, né, no sentido da fiscalidade, quer dizer, exigir tributos para manter o poder público. O objetivo aqui é estabelecer pelo menos algum contorno jurídico e material para a existência da extrafiscalidade. Mas afinal, então, o que vem a ser essa extrafiscalidade? É uma outra manifestação de poder do Estado e que utiliza o tributo como um instrumento para a correção de determinados desequilíbrios. Que desequilíbrios são esses? São desequilíbrios que são encontrados no sistema produtivo. Então, o sistema produtivo, se a gente pudesse pensar assim, né, que nós conseguíssemos um estágio de desenvolvimento econômico, em que se alcançasse o justo ponto de equilíbrio, em que não houvesse externalidades, em que não houvesse desigualdades em relação aos agentes produtores e agentes consumidores, talvez fosse até dispensável a gente pensar numa atuação do poder público com objetivos extrafiscais. Mas como isso até o momento, se apresenta como uma utopia, porque o sistema de produção, especialmente o sistema de produção capitalista, não conseguiu, com as suas engrenagens e com os seus instrumentos, alcançar esse ponto de equilíbrio, daí a necessidade da intervenção do Estado. Então, o Estado intervém com o objetivo de corrigir eventuais desequilíbrios que acontecem no sistema produtivo. E esses desequilíbrios podem se dar de várias maneiras. Nós não vamos aqui ter tempo de abordar todas as formas de atuação do poder público com o objetivo extrafiscal. Então, eu vou tentar direcionar a minha exposição para alguns elementos. E que elementos são esses? O primeiro deles é a necessidade do poder público de constituir empresas, portanto empresas estatais, com o objetivo de intervir no domínio econômico. Quando que o poder público utiliza esse tipo de mecanismo? Geralmente, quando se tratam de bens indivisíveis, como se chama na economia, né? Quer dizer, o que são esses bens indivisíveis? São aqueles que são insuscetíveis de apropriação pelo particular, ou que geram um custo muito elevado para a sua efetivação. Aí a gente tem um exemplo típico dos serviços públicos. Porque quando se tratam de serviços públicos,
qual a necessidade do Estado de criar entidades para a sua prestação? Exatamente porque o tipo de serviço demonstra uma certa indivisibilidade, quer dizer, não é possível as pessoas se apropriarem unilateralmente de um determinado serviço e os custos para a sua efetivação também são muito altos. Isso gera alguns riscos no mercado e aí o mercado tem uma certa dificuldade para poder oferecer esse tipo de bem social. E aí é quando o Estado precisa assumir esse papel. Então, uma das principais formas de intervenção do Estado no domínio econômico tem a ver exatamente com esse aspecto, né? A criação de entidades, de empresas para desenvolver um determinado segmento econômico de natureza indivisível e que, portanto, leva a custos muito elevados na sua efetivação. É claro que o Estado também pode constituir empresas estatais com outros objetivos, não exatamente de prestar serviços públicos. Ele pode tentar intervir no sistema financeiro por meio de entidades que ele cria, no caso dos bancos estatais, né? E até mesmo o Estado pode intervir no domínio econômico criando empresas para oferecer produtos, né? Para vender produtos. Agora, o que é importante a gente observar que esse tipo de atividade, seja a intervenção no sistema financeiro por meio de bancos, seja através de empresas que vão oferecer, não serviços públicos, mas sim o oferecimento de bens no mercado, essa atividade do poder público, ela é ou deve ser, no sistema de produção capitalista, excepcional. Quer dizer, não é a regra, né? O Estado vai atuar mais no segmento de prestação de serviços quando se trata de intervenção no domínio econômico. Agora, o Estado também pode intervir no domínio econômico de outros meios. Por outros meios, melhor dizendo. Um deles é através da concessão de créditos, que é uma atividade também bastante interessante, né? O poder público pode conceder crédito com o objetivo de expandir um determinado segmento econômico. É claro que na oferta do crédito ele tem que oferecer melhores vantagens em relação ao mercado privado, né? O mercado financeiro privado. Então, daí a ideia de intervenção no domínio econômico, porque através da concessão de créditos, o Estado consegue alavancar determinado segmento, porque ele vai cobrar juros mais baixos, né, para o desenvolvimento de determinada atividade. E a outra medida de natureza interventiva que o Estado pode adotar e que eu gostaria de focar aqui nessa exposição, existem outras, mas não podemos abordar todas, diz respeito aos incentivos fiscais, que aí toca diretamente com o assunto que a gente pretende abordar aqui, né? Então, é conhecidíssimo de nós todos. Aliás, quando o professor Heleno me propôs o tema, eu fiquei pensando, o que eu posso trazer de novo, né? Porque isso é um tema que, em geral, é de domínio, né, de quem atua com o direito tributário. E aí fiquei pensando, o que eu posso trazer de novo? Quer dizer, o que eu vou abordar aqui é do conhecimento dos senhores. Talvez o que eu queira provocar, muito mais do que fazer uma palestra, de dar ensinamentos, aulas, não é essa a minha intenção, mas apenas gerar reflexão a respeito de alguns pontos, tá certo? Então, com relação a esse assunto dos incentivos fiscais, nós sabemos que o Estado pode intervir no domínio econômico por meio dos tributos. Em geral, ele faz isso com os impostos. Aliás, a Constituição estabelece lá no seu artigo 153 alguns impostos que têm essa natureza extrafiscal, né? São os conhecidos impostos de importação, exportação, o IPI e o IOF. A gente também não pode desconsiderar que ele faz isso também com relação às contribuições, né? Quando a gente fala de contribuição, de intervenção no domínio econômico, está aí um exemplo típico, né, de intervenção do Estado pelo uso de tributos. Então, a gente tem aí as CIDs, né, as diversas que estão hoje vigorando no país, todas elas com esse objetivo. Agora, direcionando a minha exposição para o tema central, que é o da extrafiscalidade como instrumento de correção de desequilíbrios econômicos, eu salientaria o seguinte aspecto, que, vejam só,
A produção econômica, ela pode trazer aquilo que na economia também se chama de externalidades, né? Elas podem ser positivas ou podem ser negativas. Quando as externalidades são positivas, significa que alguém produziu algo e essa produção gerou efeitos positivos para a sociedade. Isso quer dizer que não há uma necessidade de se adotar mecanismos de correção de uma externalidade que se considera positiva, exatamente porque a produção individualizou determinado interesse, mas gerou como efeito ganhos sociais. Então, não há necessidade de uma intervenção do Estado no sentido de corrigir. Exemplo típico disso acontece com a produção industrial. Vamos admitir aqui que uma empresa, uma indústria, tenha conseguido adotar um mecanismo em que ela faz a sua produção, realiza a sua produção, mas consegue também conter os danos ambientais que resultam dessa produção, como filtros numa saída, né, de detritos, seja detritos que são despejados na água, no ar e assim por diante. Então ela conseguiu produzir, a produção é importante para o desenvolvimento econômico, mas também trouxe um impacto de natureza positiva, que não houve perdas sociais. Agora, a externalidade pode também ser negativa. E quando ela é negativa? Ela é negativa exatamente nos casos em que o agente econômico produz, mas a sua produção gera um efeito que é danoso para todos ou para uma gama de pessoas, sem que com isso ele tenha indenizado essas pessoas. Se ele indeniza essas pessoas, a correção se dá no campo privado, vamos admitir assim. Então, o agente poluidor ou o agente produtor gerou um dano, mas corrigiu a externalidade negativa indenizando. O problema é quando não indeniza. Em geral é o que acontece, porque quando a gente fala de bens sociais, é a chamada res nullius, é a coisa de ninguém, né? Isso é interessante porque quando se cindiu o direito de propriedade a partir da concepção de que o que é propriedade é o direito de dispor, porque até a Idade Média o direito de propriedade é entendido como o direito de usar, né, de usufruir da coisa. A partir da Revolução Francesa, né, de 4 de agosto de 1789, essa concepção começa a mudar. E aí se entende a propriedade como aquilo que se pode dispor. E isso foi gerando a ideia de mercado, né? Então, a ideia de propriedade passa a ser o seguinte: olha, eu cuido do que é meu, e os outros cuidam do que é dos outros. Agora a questão é, e aquilo que é de todos, quem cuida? Daí o papel do Estado como um agente interventor, e ele pode utilizar o tributo para corrigir externalidades negativas quando o agente produtor gera um impacto, uma externalidade negativa naquilo que é de todos. Exemplo típico disso é o meio ambiente. Então, é por isso que não é de forma alguma desautorizado a gente até mesmo afirmar com muita convicção e até nos preparar para o direito tributário do futuro, é enxergar que uma das funções primaciais que o direito tributário vai ter na nossa contemporaneidade e também para as próximas gerações é ele ser utilizado como um instrumento corretor de externalidades negativas. Então, isso entra aí no aspecto da tributação ambiental, que eu acho que é o exemplo mais vivo. Mas não é só nisso, não. Porque quando a gente fala de extrafiscalidade, bom, o primeiro ponto é corrigir distorções e desequilíbrios do ponto de vista econômico. Mas o tributo também serve como um instrumento de mudança de comportamentos. A nossa cultura ocidental vai muito na linha de menos negociar, mais prever normas no abstrato e a consequente sanção pelo seu não cumprimento. Tanto é que nós temos um Código Penal aí com inúmeros artigos, uma infinidade de normas administrativas prevendo sanções, e tudo isso traz um custo para o Estado, percebe? Porque você tem que manter toda uma estrutura de poder
apta a poder aplicar as sanções. E tem um problema. Quando as sanções são previstas e elas não são efetivadas, o dano social também é muito grande, porque fica no imaginário, no inconsciente das pessoas que é possível descumprir a norma e não acontecer nada. Então isso traz também alguns riscos sociais. Então falar de extrafiscalidade significa o poder público ter condições de, por meio do tributo, modificar comportamentos sociais indesejáveis, prevenindo, portanto, a aplicação da sanção. Então é por isso que, quando a gente fala em externalidade, em extrafiscalidade, em relação aos tributos, a gente pode afirmar também que ela é usada para mudar comportamentos. E aí eu entro num ponto que também é bastante rico nessa discussão, que são as chamadas externalidades positivas que eu mencionei, mas não exemplifiquei como é que o direito tributário pode atuar. E como é que ele pode atuar em relação às externalidades positivas? Exatamente no sentido contrário. Se a externalidade ela é positiva, portanto ela resulta em ganhos sociais, a atuação do poder público no sentido tributário é de exatamente diminuir a carga fiscal, incentivando a atividade que é socialmente desejável para que ela se amplie, para que ela se expanda. É o exemplo da indústria que adota técnicas depuradoras do meio ambiente ou preventivas, que não poluem. Então, o tributo pode ser utilizado no sentido de diminuir a carga fiscal sobre aquela atividade e gerar uma competição sadia, entre os agentes econômicos. Então, veja a importância do tributo nesse aspecto da extrafiscalidade. Não é o sentido só de arrecadar, é o sentido de mudar comportamentos para que se alcance o desenvolvimento socioeconômico desejado, para as nossas gerações e para as gerações futuras. Então, eu acho que o direito tributário do futuro passa essencialmente por essa discussão em relação à extrafiscalidade. Uma preocupação que sempre se traz quando fala nesse assunto, de extrafiscalidade e direito tributário, aliás, duas, que eu gostaria aqui de ressaltar. A primeira é a seguinte: tributo, e nós estamos muito acostumados ao conceito, e aí a gente se prende ao conceito abstrato, e às vezes a gente precisa ter um pouco mais de cuidado para refletir sobre esse conceito abstrato. E o conceito tradicional de tributo, que aliás está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, dá conta de que tributo não constitui sanção por ato ilícito. Então, quando a gente vai falar de extrafiscalidade, e aí a gente tem que tocar nesses temas, desequilíbrio econômico, externalidade negativa, e aí se fala assim, mas impor um tributo sobre uma externalidade negativa significa utilizar o tributo com efeito de sanção. Não é isso. O tributo não vai ser usado como sanção de forma alguma. Os fatos geradores tributários continuam sendo fatos lícitos do ponto de vista da atividade econômica. É o efeito que a atividade econômica gera na sociedade que é negativo. Portanto, o tratamento tributário vai ser adotado de forma diferenciada exatamente em razão desse efeito ser negativo. Então, aquele que gera o efeito negativo não pode ter o tratamento tributário daqueles que não geram a externalidade negativa. Então, essa é a ideia. Então, como é que isso pode ser feito? Ora, se reduz tributação daquele que tem a atividade econômica desejada, consequentemente, aquele que tem a atividade econômica que não se deseja vai ter uma tributação mais elevada. Aí a competição se dá no nível do mercado. Por isso que não me parece correta a afirmação de se achar que a adoção de tributos com sentido extrafiscal, no caso das externalidades negativas, seja uma tributação de ato ilícito. Não, o fato gerador continua sendo lícito. E a outra preocupação que se tem é a seguinte: mas sempre que se fala em redução de tributos, exatamente para se atender, para se alcançar os sentidos que a extrafiscalidade estabelece, isso significa perda de receita.
Esse é um tema complexo, que realmente a adoção de extrafiscalidade no sentido de reduzir carga tributária de quem tem comportamento econômico desejado traz perda de receita? Financeiramente traz, não tenha dúvida, né? Se recolhia mais, agora se recolhe menos. Mas a equação não pode se resumir apenas ao seu sentido financeiro. Nós estamos falando aqui de ganhos em escala. Quando a gente fala que o tributo pode ser um elemento de indução de comportamentos do ponto de vista econômico socialmente adequados, nós estamos tendo um ganho de escala para o futuro, porque volta àquele ponto que tinha dito antes. O Estado terá menos custos para corrigir as externalidades negativas. Exatamente porque quando a gente fala de bens, de res nullius, que é coisa de todos, não tem alguém que vai zelar por ela. Quem vai zelar é o poder público. Então é o poder público que vai ter que fazer as correções a partir dos efeitos das externalidades negativas. Então é uma perda financeira com expectativa de ganhos no futuro. Então me parece que as coisas podem se encaixar, né? Nós podemos buscar um ponto de equilíbrio. O tema que me foi proposto disse assim: olha, mas vamos também tratar do regime tributário das taxas. Eu tenho uma certa dificuldade de enxergar os objetivos da extrafiscalidade com relação a essa espécie tributária. Porque como as taxas, e nós sabemos disso, não vou aqui me estender nesse ponto, as taxas têm, por fato gerador, dois tipos de atividade estatal que nós conhecemos, que é o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços públicos. Pois bem, com relação a esse último, que é a prestação de serviços públicos, é difícil a gente admitir que o poder público, ao prestar serviços públicos, gere externalidades negativas. Pode ser que isso aconteça num caso ou outro, mas aí não faria nenhum sentido, já que a gente paga o tributo exatamente porque utiliza o serviço, se adotar políticas extrafiscais quando a taxa vier em decorrência da prestação de serviços públicos. Quando se tratar de exercício do poder de polícia, talvez sim, porque em se tratando de determinadas atividades que o particular tenha que praticar, se essa atividade ele tem 1, 2, 3 meios para poder exercê-la, e ele opta exatamente pelo o que é mais prejudicial do ponto de vista social, me parece que o tratamento tributário a ser dado pela taxa, pelo exercício do poder de polícia, pode ser também diferenciado, se ele tem mais de uma alternativa de atividade para poder realizar, né? Então, é o exemplo, talvez típico aí, do licenciamento de veículos, né? Aí vai a discussão se tem ou se não tem taxa, não importa agora, mas a ideia é essa: se aquele que adquire o veículo que traz menos danos do ponto de vista ambiental, o licenciamento desse veículo talvez deva ser diferenciado em relação àquele que utiliza um motor a diesel, por exemplo, que é um motor altamente poluidor, né? Então, é mais ou menos nessa linha que as taxas poderiam ser adotadas. Agora, não me parece ser próprio, ser adequado a gente achar que haja extrafiscalidade em relação às taxas de controle ambiental. Aí não me parece que tem adoção de extrafiscalidade, mas sim a fiscalidade pura mesmo, exercício do poder de polícia. Eu tenho pouco tempo e eu tenho que falar ainda do tema relacionado aos Correios. Então, qual é a relação que a gente quer estabelecer entre uma coisa e outra? Com relação à extrafiscalidade, não dá para a gente estabelecer uma linha direta, né, em relação aos dois temas. Mas o que é possível a gente estabelecer é o que dá motivo a extrafiscalidade. Por isso que eu abri a minha exposição falando de intervenção do Estado no domínio econômico. Exatamente porque o caso relacionado à DPF 46, que foi julgado em 2009 pelo Supremo Tribunal Federal, trouxe uma situação singular, em relação à qual
muitas empresas estatais, não precisa ser só o caso dos Correios, falou-se no tema o caso dos Correios, não precisa ser só o caso dos Correios, muitas empresas estatais podem se inserir, porque essa decisão do Supremo Tribunal Federal estabeleceu basicamente o seguinte, eu vou tentar resumir porque eu tenho pouquíssimo tempo. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o serviço postal, que é uma obrigação da União, está lá no artigo 21 da Constituição, inciso 10, que cabe à União manter o serviço postal. Esse serviço, o Supremo Tribunal Federal fatiou em 2 segmentos. Ele disse, esse serviço é público, e aí se adotou a linha, o entendimento teórico de que serviço público é também atividade econômica, mas esse serviço público, ele pode ser exclusivo ou não exclusivo. Quando ele for exclusivo, e aí se fez a interpretação conforme da Lei 6538 de 78, que é a lei que define os serviços postais. Quando ele for exclusivo, ele pode ser, o Supremo não quis utilizar essa expressão, monopolizado, mas de qualquer maneira, quando ele for exclusivo, só os Correios podem executá-lo. Logo, se uma outra empresa atuar naquilo que é considerado exclusivo, pode até mesmo responder por um delito, na medida em que invadiu aquilo que é privativo dos Correios. Agora, os serviços que são considerados não exclusivos, esses são concorrenciais e qualquer empresa pode, então, executar. Qual é o problema de natureza tributária nesse assunto? É que os Correios, por interpretação também pretoriana, gozam de imunidade tributária em relação aos impostos que a Constituição prevê imunidade. E aí, como é que fica a questão? Quando se tratar de serviços exclusivos, o Correio continuaria imune? E quando os serviços forem não exclusivos, que são aqueles concorrenciais, os Correios perderiam a imunidade? E isso não precisa ser só para o caso dos Correios, porque essa interpretação, na verdade, se escora no que diz o artigo 173 da Constituição Federal, combinado com 175. Então, a conclusão que a gente tira qual é? É que qualquer empresa pública, qualquer estatal que preste serviços públicos poderão ficar sujeitas ao entendimento de que, naquilo que o serviço público for de natureza concorrencial, ela será tributada como qualquer outra empresa privada. E naquilo que for exclusivo, ela teria um tratamento tributário imune. Bom, essa questão é muito polêmica, existe um recurso extraordinário que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, o julgamento ainda não concluiu, mas os ministros se debruçaram sobre essa questão, penso eu que é uma questão profunda, porque ela toca num aspecto que passa despercebido na maioria das vezes. Nós estamos tratando exatamente de intervenção do Estado no domínio econômico. E se nós estamos tratando de intervenção do Estado no domínio econômico, e aí eu retomo um conceito que a gente trabalhou logo no início para finalizar, senhor presidente, que é o da indivisibilidade, porque quando se tratarem de serviços públicos, e são exatamente aqueles que não conseguem ser apropriados individualmente por alguém, ou porque os custos de sua efetivação, do seu exercício, da sua prática são elevados, e é o caso do serviço postal, porque nós não podemos considerar que serviço postal se resuma à entrega de encomendas. O Brasil é um país de dimensões continentais e as pessoas precisam se comunicar. Claro que a gente está falando do século XXI, 2012, tem celular, tem internet, tem um monte de coisa, mas nem todo mundo no Brasil ainda tem acesso a esse tipo de forma de comunicação. Então, a carta, por exemplo, se um cidadão quer se comunicar com alguém lá sai do norte do país para o sul do país, ele posta uma carta, ele tem que encontrar uma rede de atendimento. E essa carta vai ser levada para o sul do país, assim como qualquer encomenda seria levada se fosse entregue numa empresa concorrente.
Então, o que nós estamos falando aqui é da necessidade de manutenção de um serviço público que a gente pode considerar essencial, que é o de comunicação, contra os avanços do mercado. Outras empresas começaram a prestar esse tipo de serviço. Veio a internet e tudo isso foi, de certa forma, atropelando o serviço postal. Então, o que a gente está falando é o seguinte: quando, no caso do serviço postal, que a Constituição manda a União mantê-lo e ela o faz por meio de uma empresa pública, se nós estamos falando que ela pode perder a imunidade tributária naquilo que é concorrencial, é exatamente a imunidade tributária que subsidia o preço das tarifas e subsidia também a possibilidade de algum cidadão postar a sua carta no norte do país e essa carta chegar no sul do país, assim como qualquer outra encomenda chegaria. Então nós estamos falando aqui de um serviço de abrangência social que é subsidiado pela imunidade tributária naquilo que ele é concorrencial. Então é uma questão complexa. Claro que eu não estou aqui dando uma visão ortodoxa a respeito desse assunto. O tema é complexo, merece discussão, reflexão, e foi por isso que eu quis abrir a nossa conversa aqui tratando de intervenção do Estado no domínio econômico. No fundo, qual é o Estado que a gente quer? É isso que está nas entrelinhas de toda essa discussão. Tinha alguns outros pontos que poderiam ser externados aqui para vocês, mas o tempo não dá. Já fui advertido aqui pelo presidente. Eu quero primeiramente agradecer a atenção de todos os meus colegas aqui de mesa, a atenção dos senhores em me ouvir, agradecer também a organização do evento e dizer que era isso que eu tinha a expor a respeito desse tema. Muito obrigado. Quero parabenizar aqui o professor Nelson palestrante pela brilhante palestra, né? E, dando seguimento, apresentar aqui o Eduardo Maneira, né? Conhecido de todos, né? Doutor pela UFMG, professor da FRJ, presidente do ABRAD e presidente do advogado. Obrigado. Alô, meu caro presidente dos trabalhos, Almir Sandri, meus caros palestrantes que me antecederam, doutora Maria Tereza, doutor Cléus, as palestras que nos antecederam, muito instigantes, que me levam, minha professora Elizabeth Carrasa, me levam, eu costumo falar em sala de aula, quando eu estou lecionando o princípio da não cumulatividade, e às vezes no calor de 40 graus no Rio de Janeiro e na UFMJ, há ar-condicionado só a partir de 2012, até 2011 não havia, então para motivar os alunos a prestarem atenção na aula sobre não cumulatividade, eu dizia e digo ainda que, olha, se vocês aprenderem não cumulatividade, vocês podem se tornar bacharéus em não cumulatividade, dá para viver disso. Aí os meninos falam, dá para viver disso? Presta atenção. Isso para dizer que o direito tributário é uma fonte inesgotável. Quando a gente vai falar de taxa e extrafiscalidade, quantas coisas nós não temos para falar. Quando nós começamos a estudar os impostos municipais e estaduais, que eu fui obrigado a retomar aqui para a palestra de hoje, eu vi a carência legislativa e a carência doutrinária em torno dos impostos municipais e estaduais que não sejam ICMS e ISS, que são impostos marginais. Quantas dúvidas surgiram enquanto eu estava estudando. Então, há uma quantidade de temas, matérias em direito tributário infindáveis que nos dá motivação de continuar estudando e participando de seminários como esse. O tema central da mesa, a conexão entre tributos federais, estaduais e municipais, é uma conexão necessária. Quando nós falamos em impostos espécie tributária que grava signo presuntivo de capacidade contributiva. Quando se fala em imposto, nós estamos falando de fatos praticados,
fatos econômicos praticados pelo contribuinte que revelam capacidade econômica de contribuir. Em qualquer lugar do mundo, identifica-se 3 grandes fatos reveladores de capacidade econômica: o patrimônio, o consumo e a renda em sentido estrito. Klaus Tieck, fazendo um exercício reducionista, diz que, na verdade, o que se tributa sempre é a renda em sentido estrito, a renda acumulada que se transforma em patrimônio e a renda consumida, que são os impostos sobre o consumo. Então, se no fundo o que se tributa é a renda, esta conexão entre os impostos federais, estaduais e municipais é uma decorrência natural. E é muito importante que se tenha essa percepção global, por isso que se faz na Constituição brasileira uma rígida repartição de competência, atribuindo à União, Estado e município competência para instituir tais e tais impostos, porque se não fosse feita a repartição do modo como é na Constituição, haveria inevitáveis conflitos de competência no exercício do poder de tributar. O tema específico sobre o qual devo lhes falar é o ITBI, o ITCD, o IR e o planejamento sucessório. Como nós sabemos, o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e o ITCD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, é o desdobramento de um único imposto estadual que havia até a Constituição de 88, que se chamava Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos. Um imposto de competência estadual que incidia sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, apenas sobre imóveis e direitos a eles relativos, seja essa transmissão por ato inter vivos ou seja por causa morte. Esse imposto era da competência do Estado, o único imposto. A partir da Constituição de 88, houve uma bifurcação e passou para a competência do município o imposto de transmissão de bens imóveis por atos onerosos, o imposto de transmissão causa-mortes sobre imóveis e quaisquer direitos a eles relativos, e ainda sobre doações. Até a Constituição de 88 não havia qualquer tributação sobre doação, que começou a partir de 88, de competência dos Estados. Então, um imposto de competência do Estado se desdobrou em 2 impostos por ato inter vivos e imóveis, município, causa-mortes, doação dos Estados. Não houve, após a Constituição de 88, a edição de lei complementar estabelecendo normas gerais sobre esses 2 novos impostos. Então, há uma certa liberdade legislativa para mais de 5.000 municípios tratarem do ITBI e dos 26 estados, mais o Distrito Federal, tratarem do Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Obviamente que a doutrina e a jurisprudência têm concordado nisso, que naquilo que aproveitar o disposto do artigo 35 ao artigo 42 do CTN, que estabelecia normas gerais em relação ao antigo imposto sobre transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, deve ser tratado como norma geral destes 2 impostos. Então, a falta de lei complementar dá uma certa liberdade aos entes estaduais e municipais tratarem desses novos impostos. Em relação ao imposto de transmissão causa-mortes, a Constituição diz que as suas alíquotas serão fixadas, as alíquotas máximas serão fixadas pelo Senado Federal, e a Resolução 9 de 1992 estabeleceu como alíquota máxima
o percentual de 8% para o imposto de transmissão, causa mortes e doação. Das pesquisas que fiz em vários estados, não fiz em todos, mas em alguns, a alíquota, eu não encontrei nenhuma alíquota de 8%, encontrei a alíquota de 4% a 5%, normalmente a alíquota de 4%. Em relação ao imposto, o ITBI, não há resolução do Senado estabelecendo a alíquota máxima, mas pelo que eu encontrei, a alíquota máxima que encontrei foi de 2% em relação ao ITBI. Pode ser progressiva, tanto num caso quanto no outro, imposto de transmissão, causa mortes e ITBI. Mas, então, o tema é imposto de transmissão, causa mortes e doação, o ITBI, o IR e o planejamento sucessório. Se eu vou tratar de planejamento sucessório, eu tenho que tratar com o evento morte. E sobre a morte, o imposto sobre excelência é o imposto de transmissão causa mortes, que pode ter essa alíquota de até 8%. Raramente há conflito de competência entre município e estado no que se refere ao evento da transmissão dos imóveis e dos direitos relativos por causa mortes. O que pode ocorrer é, se na hora de se apresentar a partilha há uma mulher e 2 filhos, se a mulher deve ficar com 50%, cada filho com 25%. Se houver a renúncia por parte de um dos herdeiros em favor do espólio, não há a incidência de nenhum imposto, se voltar para a universalidade do espólio. Mas se um dos herdeiros renunciar em favor de outro, haverá a incidência do imposto sobre doação. Então, a partir do momento da morte, há fato gerador do imposto de transmissão causa mortes. Se houver a renúncia de um dos herdeiros em relação a outro, haverá novamente a incidência do imposto, na medida que essa renúncia é caracterizada com doação de um herdeiro para o outro. Se imaginarmos que há a partilha 50%, aí pode ocorrer de incidir o ITBI. Quando na apresentação da partilha, um dos herdeiros ficar com um quinhão maior do que outro, e o negócio que justifica essa diferença de quinhão estiver expressa na partilha. É porque eu quero ficar com uma fazenda que vale 5 milhões, o outro irmão quer ficar com um apartamento que vale 1 milhão. E o irmão que quer ficar com a fazenda, fica com a fazenda e apresenta a torna, paga ao irmão pela diferença. Aí há ITBI. Aí pode haver ITBI, nessa única hipótese. E há a possibilidade e se discute às vezes, num eventual conflito de competência, se como o ITCD é por ato sempre não oneroso, quando se fala em doação onerosa, se pode ou não haver a incidência do ITBI. Normalmente, quando se fala de doação onerosa, não descaracteriza o ITCD. É aquela assim, você irá cuidar da sua avó, ou irá cuidar do seu irmão. Porque se ficar onerosa demais, passa a ser prestação de serviço. Aí descaracteriza a própria doação e se desloca para outro tipo de tributo. Então, a doação, mesmo chamada onerosa, sofre a incidência do imposto de transmissão causa mortes. E onde entra o imposto de renda? Então, o imposto por excelência do fenômeno morte é o imposto de transmissão causa mortes, cuja alíquota máxima é de 8%. Mas os bens herdados, principalmente os bens imóveis, em razão da nossa legislação do imposto de renda que impede a atualização dos imóveis, quando o herdeiro recebe esse imóvel e
aliena esses imóveis, vende esses imóveis, haverá o imposto de renda sobre ganho de capital de 15% sobre a diferença. Qual o valor? O valor declarado no bem imóvel do de cujos, e depois o herdeiro tem duas oportunidades para pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital. Aberta a sucessão com a morte do de cujos, o espólio terá que apresentar declarações de imposto de renda e o espólio terá o mesmo tratamento da pessoa física. Na hora que encerra o inventário, em que se apresenta a última declaração de imposto de renda, neste momento pode-se atualizar o valor dos bens imóveis do de cujos e o espólio ser o contribuinte do ganho de capital. E aí os herdeiros já vão receber o imóvel com valor atualizado, mas o espólio já pagou imposto sobre o ganho de capital. Ou o espólio pode apresentar a sua última declaração com o valor original dos bens imóveis, os herdeiros vão receber pelo valor original e quando venderem aqueles imóveis, irão pagar o imposto sobre o ganho de capital. São essas duas possibilidades. E a impossibilidade de se corrigir há uma possibilidade de corrigir, permitiu-se a correção até 1995 dos bens imóveis e depois não mais. Veio a chamada MP do bem, estabelecendo algumas regras que aliviam um pouco a tributação sobre o ganho de capital. Venda de único imóvel residencial de valor inferior até 440 mil é isento. Venda de único imóvel residencial, desde que o produto da venda seja aplicado na compra de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. Imóveis adquiridos antes de 88 têm redução de 5% a 100% no ganho de capital, dependendo do momento de aquisição, etc. Isso está na Lei 11.196 de 2005, que é resultado da conversão da MP do bem. Então, fala assim, quando se fala em planejamento sucessório, do que nós estamos falando? Está se planejando para escapar de qual imposto? Então, eu gostaria de dizer para você o seguinte, que o planejamento sucessório, por mais que eu tenha esforçado aqui, não tem por principal objetivo a economia fiscal. O planejamento sucessório, ele visa organizar o patrimônio da família, está muito mais ligado a que o titular, o pai, etc., de querer organizar o patrimônio da família e que aquele patrimônio continue a existir e seja bem administrado após o evento da sua morte. O exemplo mais comum que eu conheço de um planejamento sucessório é a criação de uma holding familiar ou uma holding patrimonial. Tem algumas vantagens fiscais, mas o conceito de holding está muito mais ligado à administração do que ao direito tributário. E exige um patrimônio relativamente alto e exige um certo traquejo da linguagem empresarial, do mundo dos negócios para quem vai fazer. Eu conversando outro dia com um escritório especializado em organização societária, de família e tal, você Eduardo, holding familiar não é para amador. Ou seja, não se aplica na maioria dos casos da classe média de onde a gente está localizado. Vou dar um exemplo, então, de um típico planejamento de uma holding patrimonial. Eu, infelizmente, não fiz o PowerPoint, mas vocês podem acompanhar passo a passo. A constituição de uma sociedade anônima entre os pais. Primeira questão. Os pais constituem uma sociedade anônima. Vamos imaginar um casal com 2 filhos.
pretende-se que os pais mantenham o controle da sociedade enquanto os filhos não completarem 18 anos. A proporção do capital após a maioridade: 10% para os pais, 90% para os filhos. Os imóveis declarados nas pessoas físicas dos pais, vamos imaginar de 2 milhões de reais. Então, eu vou constituir uma sociedade anônima com um capital social de R$1.000. Os pais vão integralizar 2 milhões e R$1.000. 2 milhões mediante a conferência dos imóveis a título de ágio e R$1.000 em dinheiro destinados à formação do capital social. Aí haverá a incidência do ITBI ou não? Vai depender do objeto social dessa sociedade que está sendo constituída. Como eu estou falando de uma holding patrimonial que vai ter por objeto a exploração do patrimônio, eu não vou me beneficiar da imunidade do ITBI prevista na Constituição. Haverá o pagamento do ITBI. Não há ganho de capital na conferência, então não haverá imposto de renda, uma vez que os bens serão entregues pelo seu valor de custo. Então nós temos a constituição de uma SA assim: capital social, R$1.000, reserva de ágio, 2 milhões, patrimônio líquido, 2 milhões e R$1.000. Por que se está constituindo uma sociedade anônima? Para não tributação do ágio nos termos do Regulamento do Imposto de Renda, artigo 442, inciso 1, que diz que o contribuinte deve estar constituído sob a forma de companhia. Dessa forma, porque esse é o entendimento da Receita, de que o ágio não é tributado apenas em sociedade anônima, apesar de existirem algumas decisões do CARF em sentido contrário. Segundo passo: aumento do capital social, proporção a ser atingida: 90% para os filhos e 10% para os pais. Aquele capital social que era de R$1.000 passa a ser de R$10.000 sem a contribuição dos pais. Os pais não exercem o seu direito de preferência e os filhos irão integralizar 9.000 em espécie. Como que fica o capital social? R$10.000, os pais com R$1.000, os filhos com 9.000. Reserva de ágio de 2 milhões, patrimônio líquido 2 milhões e R$10.000. Qual que é o terceiro passo? A incorporação do ágio ao capital social. O capital social passa a ser de 2 milhões e R$10.000. Os pais têm 10% da sociedade, tem 201.000, e os filhos 1.809.000. Patrimônio líquido continua a ser de 2 milhões e 10. Criou-se uma sociedade anônima em que se deram 3 passos, em que hoje, no último estágio, os filhos têm 90% dessa sociedade anônima e os pais 10%. No evento da morte dos pais, quais são as vantagens? Vamos imaginar que seja como exemplo dado aqui, uma sociedade que tem por objeto a exploração do patrimônio. Enquanto durar o inventário, o espólio é tratado como pessoa física. O imposto de renda sobre aluguel de 27,5%. A companhia vai pagar sobre o lucro presumido, o imposto de renda mais baixo. O recolhimento do imposto de transmissão causa-morte sobre uma base menor. Por quê? Se o patrimônio estivesse na pessoa física dos pais, com o evento da morte, seriam transmitido o patrimônio do valor declarado de 2 milhões. Aqui está sendo passado de pais para os filhos 10% da sociedade. Ao invés de se tributar 2 milhões, vai estar se tributando 201.000, que são 10% dos 2 milhões e 10.
há um evidente desgaste menor em relação ao inventário, que será feito sobre ações e não imóveis. E o regime para patrimônios remunerados via receitas de aluguéis, no exemplo dado. Qual que é a possível desvantagem? Por isso que uma organização dessa, uma hold dessa, não é para ser constituída, os pais morreram, ela é liquidada, é desfeita. É para continuar. Porque a desvantagem pode ser uma possível maior tributação sobre o ganho de capital na venda dos imóveis. Porque se for vendido na pessoa jurídica, a alíquota passa a ser de 34% e não de 15% como é na pessoa física. E se for fazer a redução do capital para vender na pessoa física, também, pelas minhas contas aqui, chega a um valor sobre 2 milhões de 373 mil, ao passo que na pessoa física seria de 75 mil reais. Então, se não for constituir uma holding patrimonial com pretensão de que ela seja duradoura, a vantagem inicial tributária, que é uma base de cálculo menor para o imposto de transmissão causa-mortes e um desgaste menor do inventário, e desde o início você já tributar as rendas do decujus como rendimentos da pessoa jurídica e não rendimento da pessoa física, isso se anula no eventual venda do patrimônio na hora de se tributar pelo ganho de capital. Esse é o modelo. Um segundo modelo, que rapidamente eu vou dizer, que tem sido utilizado também, é a quando há mais do que patrimônio imobiliário, quando o pai e a mãe participam de várias sociedades, têm um patrimônio mais complexo, são empresários, etc. É a constituição de um FIP, Fundo de Investimento em Participações, que tem a formatação jurídica de um condomínio fechado. A instrução CVM número 391 de 2003 estabelece as regras básicas da constituição desse fundo. É adequado para famílias com diversos negócios constituídos sob a forma de sociedades empresárias. Esse FIP tem que ter um gestor profissional registrado na CVM. Quais as vantagens desse FIP? Não incidência do ITCD sobre a entrega das cotas ações ao fundo. Maior mobilidade para a definição das regras de gestão, de distribuição diferenciada de lucros e de reinvestimento. Diferimento da incidência dos impostos para o momento da amortização no resgate. Possibilidade de distribuição de JCP, que são isentos nos termos da Instrução Normativa 1022, e dividendos direto das investidas do fundo para as pessoas físicas e jurídicas titulares da cota sem necessidade de amortização. Vê-se também que por esse tipo de planejamento sucessório, o principal motivo não é a economia fiscal, é a preservação do patrimônio da família e uma gestão mais eficiente desse patrimônio. São essas as breves informações que gostaria de trazer a vocês e de, com isso, poder despertar a curiosidade, as indagações e o eventual debate que eu sei que não irá ocorrer. Agradeço a atenção de todos, ao presidente dos trabalhos, aos meus colegas de mesa. Muito obrigado. Quero agradecer aqui ao professor Eduardo Maneira pela brilhante aula de planejamento sucessório. Não posso falar mais do que... Se quiser mais informação, vá aos nossos escritórios. E vou chamar agora a professora Elizabeth Mazzacasa, que dispensa apresentação, né? Todo mundo que abuta no direito tributário conhece de obras, de
publicações, e ela irá apresentar o tema o local da prestação de serviço na aplicação do ISS, que até hoje não está definido. Na verdade, o SJ vive, né, indo e voltando com decisões desencontradas. Né? Por favor. Bem, inicialmente quero cumprimentar a todos, cumprimentar os meus companheiros de mesa. É sempre uma alegria muito grande participar deste evento em Recife, principalmente fugindo de São Paulo, que estava 10 graus ontem. Aqui, digamos que está bem mais agradável, né? A temperatura. Vejam, aliás, eu queria também cumprimentar os meus antecessores pelas brilhantes exposições. O tema do qual eu vou cuidar não é um tema novo, é um tema antigo, mas é um tema antigo não resolvido, digamos assim. A questão do ISS no nosso sistema jurídico tem sido objeto de muitas discussões à luz das constituições anteriores, e hoje as discussões continuam. É um imposto que incide sobre os serviços de qualquer natureza, não compreendidos, né, na competência dos Estados e da União, mas de qualquer forma, um conceito de serviço ainda não está suficientemente definido pela doutrina. Em razão da complexidade do próprio sistema brasileiro, nós temos uma definição legal, digamos assim, não definição, mas seria quase uma definição legal dos serviços que podem sofrer tributação na lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 hoje. Mas, retomando exatamente do ponto inicial da nossa fala, a questão do local da prestação de serviço no ISS nos leva a outras arguições, a outras dúvidas. A primeira delas diz respeito ao próprio princípio da territorialidade das normas e da territorialidade da competência. No sistema brasileiro, os titulares das competências tributárias só podem delas se utilizar no âmbito de validade territorial possível de suas normas jurídicas. O que isso significa? Que apenas dentro do território mesmo, do qual podem incidir suas normas jurídicas, poderão ocorrer fatos imponíveis, tributáveis por aquelas pessoas políticas. Sempre que a Constituição trata da competência tributária, ela atribui, principalmente a competência tributária em matéria de impostos, ela atribui às pessoas políticas a possibilidade de tributar fatos econômicos denotativos de capacidade contributiva. Na verdade, presuntivos de capacidade contributiva, como já mencionou meu colega Eduardo Maneira, e que Alfredo Augusto Becker sempre chamou de fatos simples presuntivos de riqueza, que são aqueles que vão poder sofrer tributação exatamente porque eles demonstram a existência da capacidade contributiva. Quando a Constituição, então, atribui a estas pessoas políticas estes fatos de tributação, ela descreve inicialmente o aspecto material possível, o critério material possível para a incidência desses impostos. Em outras palavras, ela nos dá o fato tributável no aspecto material, mas ela não faz só isso, ela vai mais longe. A Constituição nos dá os contornos também dos outros critérios da hipótese de incidência tributária ou da regra matriz de incidência, como quiserem, e nos diz qual será o aspecto espacial da hipótese de incidência tributária. Em outros termos, nós podemos afirmar que a fixação do aspecto espacial é que vai
vai possibilitar o não conflito de competência tributária entre as pessoas políticas. Em outras palavras, nós podemos afirmar que existe, especialmente entre os estados, os municípios e o Distrito Federal, competências materialmente concorrentes. Nós podemos dizer que entre os estados todos podem tributar os mesmos fatos econômicos, exatamente os mesmos. Os municípios também, o Distrito Federal, naquela composição um pouco mais ampla, né, porque ele detém as competências dos estados e dos municípios. Então, do ponto de vista material, nós podemos dizer que a União está fora desta briga, mas entre os estados e entre os municípios ela permanece. Para evitar exatamente a guerra fiscal, aqui nós temos que levar em consideração a territorialidade dessas normas e o aspecto, então, espacial da competência tributária, que nós tratamos em dois níveis, né? Aquele aspecto espacial mais amplo, que seria correspondente ao âmbito de validade territorial da norma, e o aspecto espacial estrito sensu, que é aquele que vai nos dar a lei instituidora do tributo no local exato em que se considera ocorrido o fato gerador, ou em concreto, ou o fato imponível. Bem, de qualquer forma, é importante que nós frisemos, não é possível que um ente político pretenda exigir tributos incidentes sobre fatos ocorridos no território de outro ente político. Cada ente político tem o seu âmbito de validade territorial para atuar. Nós não podemos, em hipótese alguma, dissociar o território, o fato imponível e a identificação dos próprios sujeitos da relação tributária. Tudo isso é fundamental para que nós possamos falar em incidência tributária. Bem, no caso do ISS, prepondera a necessidade de prevenção dos conflitos entre os municípios e entre também municípios e estados. Com isso, em razão disso, a Constituição prevê a necessidade, a possibilidade da edição de lei complementar, uma norma heterônoma, né, uma norma, na verdade, do Estado brasileiro, mas que é editada pela União, para garantir a certeza e a previsibilidade das incidências. E também, essa própria norma geral, essa lei complementar, vai nos dizer qual o local que deve ser levado em consideração para que o tributo possa ser exigido por aquele NAS. Bem, nós podemos avançar o raciocínio afirmando desde já que o ISS é devido no município aonde o serviço vem efetivamente prestado. Ou, pelo menos, o município onde se encontra o estabelecimento prestador, que nós vamos ver mais adiante exatamente do que se trata e que não se confunde com a sede necessariamente da empresa do contribuinte. Bem, a lei complementar 116, editada com base no artigo 146 da Constituição Federal, ela vem tratar dos conflitos de competência e estabelecer normas gerais de direito tributário em matéria de ISS. Então, o que faz? Qual é o papel dessa lei complementar? Ela vem orientar a produção legislativa das pessoas políticas em matéria tributária, exatamente para evitar os conflitos de competência. E prestigia, desta maneira, a federação, o princípio federativo, o princípio da autonomia dos municípios, da autonomia do Distrito Federal. Só que a lei complementar, ela só pode remarcar as linhas das competências tributárias. Não cabe à lei complementar modificar aquela distribuição de competências que nós encontramos na Constituição. A lei complementar, na verdade, ela declara, digamos assim,
sim, aquilo que já está na Constituição Federal. Ela não pode ir além disso. A norma geral de direito tributário é uma norma, digamos assim, é uma lei sobre leis de tributação, mas ela também está sujeita a controle de constitucionalidade. Ela não pode ir além do papel que ela pode desempenhar no sistema, com as características do nosso. Então, vejam, é importante nós termos sempre presentes que elas vêm, para evitar os conflitos, trazer uma compreensão mais clara daquilo que está na Constituição. Isso não significa que possa modificar a Constituição. Bem, uma outra questão, ainda dentro disto, que nós, uma outra observação que nós podemos fazer é que a lei complementar não pode pretender encontrar em si próprio o seu fundamento de validade. O fundamento de validade da lei complementar está na Constituição. Por isso insistimos, se ela estiver fora da pirâmide jurídica, se ela estiver indo além daquilo que ela pode fazer, ela será realmente inquinada de inconstitucionalidade. Ela não recebeu da Constituição Federal uma carta branca. Ela não pode fazer aquilo que bem entender. Né? Os fatos possíveis de tributação, as suas regras matrizes abstratas mais genéricas, nós vamos já encontrar na Constituição. Então, nós podemos dizer o seguinte: a Constituição elegeu os fatos que, acontecidos, poderão fazer nascer para alguém o dever de pagar tributos e, ao mesmo tempo, discriminou o local, aspecto territorial, onde tais fatos poderão, em caráter exclusivo, ser tributados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. A lei complementar, veiculadora de normas gerais de direito tributário, ela pode simplesmente, a ela é facultado dar operatividade a tais comandos constitucionais. E a lei ordinária das pessoas político-constitucionais cabe descrever, observados os ditames mencionados supra, todos os aspectos da hipótese de incidência dos tributos de sua competência. Vejam, as conveniências arrecadatórias das pessoas políticas não podem sobrepor-se ao inalienável direito dos contribuintes de só poderem ser tributados nos termos da Constituição. Bem, eu disse desde o início, né, o meu tema diz respeito ao local da prestação de serviço e o ISS. Qual é o local da prestação de serviço? Como disse bem o nosso colega que presidia aqui a mesa, as discussões perduram desde que o ISS começou a ser exigido. Se nós formos à Constituição, pelo menos é o que esse tem sido o entendimento de grande parte da doutrina, Geraldo Taliba, Sotomayor Borges, Roque Carrasa, o local da prestação de serviço, ele é considerado aquele em que pode ser, deve ser considerado aquele em que pode ser exigido o imposto, até porque é este o local em que há efetivamente o desenvolvimento da atividade que vai sofrer a tributação. A Lei Complementar 116, ela diz exatamente que o tributo será exigido no local, no município onde se localiza o estabelecimento prestador, ou, na sua falta, no local do domicílio do prestador. Vejam, estabelecimento prestador, como eu disse no início da minha fala, não é sinônimo de sede da empresa. A empresa tem a sua sede, mas ela pode ter N estabelecimentos prestadores, localizados em vários municípios. E o próprio artigo 4º da Lei Complementar 116, ela vai dizer que estabelecimento prestador é o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços de modo permanente ou temporário, que configure unidade econômica ou profissional,
sendo irrelevantes para caracterizar as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, etc. Né? Então, para fins de ISS, há estabelecimento prestador quando, no local que o serviço ocorre, a empresa mantém pessoal, material, máquinas, instrumentos, equipamentos necessários à execução da obrigação de fazer. E isso independentemente desse local ser denominado, como mencionei, sede, filial, agência, sucursal, escritório de representação, etc. Né? Não poderá ser desclassificado como estabelecimento prestador aquele em que há uma unidade econômica ou profissional e efetivamente presta de modo temporário ou não, né, o serviço em caráter negocial, os serviços contratados. O fisco só vai poder desconsiderar este local se não houver como comprovar a existência da unidade econômica ou profissional naquele município. Veja, para que haja uma sociedade empresarial, é necessária a organização de meios econômicos em busca de uma determinada finalidade, né, com a conjugação de esforços pessoais, recursos materiais, todos feitos com o escopo de obter lucro. Então, para o desenvolvimento de qualquer atividade empresarial, por mais simples que seja, é imprescindível agregar capital, trabalho e bens. É da racional organização destes elementos que advirão os almejados resultados econômicos positivos. Eu li num trabalho do professor Roque Carrasa o exemplo de uma confeitaria, para você montar uma confeitaria. E eu dei muita risada, porque a nossa filha tem uma confeitaria. Então, foi o exemplo que ele colocou nesse trabalho, exatamente para montar uma confeitaria é necessário investimento, um local para confecção de bolos e doces, aquisição de equipamentos, fornos, geladeiras, batedeiras, compra de matérias-primas de boa qualidade, farinha, ovos, fermento, açúcar, chocolate, contratação de funcionários. Agindo desse modo, terá menor custo de produção e, por fim de consequência, obterá mais lucros. Essa organização dos bens econômicos para a concepção do lucro é que dá-se o nome exatamente de estabelecimento empresarial. Bem, voltando novamente àquilo que nós já dissemos, o estabelecimento não pode ser confundido com a própria sociedade empresária, nem com a empresa, nem com sua sede. Poderá existir estabelecimento empresarial em qualquer um prestador de serviço, em qualquer um dos endereços em que haja a reunião desses elementos. É um conceito de direito privado que vai delimitar, inclusive territorialmente, a atividade legislativa e administrativa do município. Para Gilberto Júlio Acanto, o conceito de estabelecimento prestador nutre-se necessariamente do requisito de se tratar de um estabelecimento apto à prestação de serviços. Desde então que esse estabelecimento possa prestar o serviço, é aí que está a unidade econômica e profissional, e este será o município tributante. Então, pouco importa para a definição do estabelecimento do local da prestação de serviço que esse estabelecimento seja aquele do local da sede da empresa ou não. Para Isabel Derzi, estabelecimento prestador do serviço é o complexo de coisas, como unidade econômica que configure um núcleo habitual do exercício da atividade, supondo administração e gerência mínima, apta à execução do serviço. Tanto pode ser a sede, a matriz, filial, sucursal, sendo irrelevante a denominação do estabelecimento e a centralização ou não da escrita da pessoa.
um outro dado importante, mesmo que toda escrita fiscal seja feita na sede, o estabelecimento prestador pode ser considerado como local da prestação de serviço, desde que ele constitua unidade econômica. Este local, ainda na fala da professora Isabel Derzi, onde se situa a unidade econômica, atrairá a incidência da norma municipal respectiva. Então, será sempre neste local considerado como aquele relevante para a tributação do imposto sobre serviços. Como já disse, não é importante, não é relevante que a escrituração fiscal seja feita em outro local. Será sempre o local da prestação de serviço, em última análise, aquele que deverá ser levado em consideração para que se defina qual o município que vai poder exigir o imposto sobre a prestação de serviços de qualquer natureza. Neste local, onde há a efetiva prestação de serviço, é que se vai tributar a atividade do contribuinte, a obrigação de fazer do contribuinte, e somente neste município o tributo poderá ser exigido. Existem normas também que os colegas conhecem, relativas à responsabilidade tributária, que têm sido estatuídas por alguns municípios, o de São Paulo é um deles, em que aquele que presta serviços no município de São Paulo aquele que contrata serviços no município de São Paulo de empresas localizadas em outros municípios, exige que eles façam a retenção do imposto ou que exijam daquele que vai prestar os serviços a demonstração de que o serviço está sendo pago em outro município, desde que no município de São Paulo não haja um estabelecimento prestador. Enfim, para concluir, nós podemos dizer que será sempre o local da prestação de serviços aquele relevante para a cobrança do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Sempre que houver um estabelecimento prestador de serviços no município, será este o local considerado para efeito de tributação através de ISS. E este será o município competente, então, para tributar. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Bem, em nome do IBET, eu agradeço a presença e a participação que estão dos palestrantes. Também colocaram o tema, puseram o tema, né? E também os participantes, e foi solicitado aqui para que os participantes esperassem um momento que o mestre de cerimônia quer dar uma mensagem para vocês. Que solicitaram que nós avisássemos às senhoras e senhores que o livro do professor Leno Taveira Torres, Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica, já se encontra disponível na livraria. Aqueles que desejarem podem procurá-lo lá, tá? Que ontem, infelizmente, não estava aqui, mas já chegou o livro e está disponível para você na livraria. Obrigado, presidente.